Então, a gente pega e coloca como um enorme diferencial da nossa empresa, e é o nosso, acho que chama mais atenção isso a mundo, né? Que aqui no Brasil tem a maior diversidade de pele do planeta inteiro. Quando eu falo diversidade, porque a gente tem muita miscigenação. A gente tem imigrantes de todos os lugares do mundo, praticamente, e isso ainda é miscigenado. Então, isso cria um pool, né? Cria um dataset tão amplo que eu consigo exportar para qualquer lugar do mundo. E eu não consigo importar. Porque a grande maioria dos datasets que a gente tem acesso de inteligências artificiais renomadas são dos Estados Unidos ou da Europa, que são prioritariamente de pele branca. Não, para, cara, para. Assim, eu tô ficando angustiado, cara. As pessoas que estão assistindo tenho certeza que estão loucas. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que já vou conhecendo, venho tentando trazer as celebridades aí da medicina, ver se de alguma forma a gente consegue humanizar essa saúde, sempre privando pelas cabeçadas das grandes celebridades que vêm passando por aqui, mas dentro das minhas ideias mirabolantes que sempre aparecem nessa jornada aí de 5 anos do Fala Doutores, agora estamos com um braço no Fala Doutores, que é o Fala Doutores Tech, tentando trazer aí iniciativas, startups que estão mudando o mercado de saúde e hoje, mais uma vez, estamos aí com uma empresa que está revolucionando o mercado. Vocês, então, imaginem um futuro onde a inteligência artificial só auxilia médicos, mas não só auxilia médicos, mas antecipa diagnósticos e pode ajudar a salvar a tua vida. Parece muito ficção científica, mas isso já está acontecendo. E o digníssimo que está à frente dessa revolução é nosso convidado de hoje, o grande William Peter Boelck. Acertei? Acertou. É ele! Ele é cirurgião dentista, doutorando da Unicamp, fundador da AI Pathology Tech, uma startup que está usando a inteligência artificial para identificar lesões de pele potencialmente malignas e vem aí gerando acesso e uma grande oportunidade para que esse sério e tenebroso problema possa reduzir aí, vai aumentar imensamente o número de diagnósticos, mas possa reduzir muito o número de óbitos e a gente possa ter aí mais tempo, nossos queridos entes e até nós mesmos, dentro da saúde aí. Fala, grande William, tudo bem? Cara, obrigado pela oportunidade, cara, uma honra estar aqui, acompanho já os podcasts dos outros médicos, né? Então, como eu falei, uma honra, muito legal estar aqui, a gente podendo conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, saúde, propósito. Cara, acho que vai ser muito proveitoso, espero contribuir um pouquinho para a discussão. Sem sombra de dúvida, já está contribuindo, sempre com a humildade que lhe é peculiar. Já sei que o episódio vai ser uma maravilha. Mas, de início de tudo, vamos a Will mesmo. Me conta aí, Will. Quem é o Will? Como é que é a jornada aí até você chegar a essa tua iniciativa espetacular? Ah, valeu. Cara, meu nome é William, sou de Limeira, São Paulo, interior de São Paulo. Cara, venho de família humilde, fiz escola pública e durante o percurso que eu fiz técnico em administração de empresa, durante o técnico, eu ia seguir a área de economia, sempre gostei de administração, sempre gostei de marketing, gostava de sempre de comunicar, por mais que na época eu era bem introspectivo, era mais quieto. Hoje em dia eu falo pelos cotovelos, mas na época eu ia seguir essa área. Mas aí meu pai foi diagnosticado com câncer e foi até interessante depois, né? Vou fazer um paralelo, como eu falo que tudo na vida faz sentido no final, é só a gente tentar entender por óticas diferentes. Meu pai foi diagnosticado a partir de uma pergunta simples. A gente, na época, não tinha plano de saúde, a gente entrou no AMI, que é o Ambulatório de Especialidades Médicas, e você acaba passando por todas as especialidades. E uma das especialidades era dermatologia.
Chegou na dermato, a dermato fez a seguinte pergunta: William, tem algo. Também ele chamava William, né? Aham. William, tem alguma lesão de pele que possa parecer? Então parece uma espinha, uma pinta, alguma coisa assim? E ele falou: pô, tem. A partir do momento que fez essa biópsia, uma semana depois, saiu o seguinte diagnóstico: um adenocarcinoma. Foram procurar, não achavam um sítio primário, fez o PET-CT, 32 pontos de metástase no corpo todo. Então, desde a pontinha do pé até a base do crânio. Infelizmente, 2 anos depois, ele veio a falecer, há complicações da doença, mas foram 2 anos bem Meus pêsames. corridos de. Bem, mas relaxa, obrigado. Ah, 2 anos bem pesados de tratamento. Ele foi tratado na Unicamp, tratado também na Unifesp. Na Unifesp ele pegou a parte de oftalmologia e o câncer propriamente dito na Unicamp. E foi um dos grandes motivos de eu gostar tanto da Unicamp e ser Unicamp de coração. Aí eu vi que, a partir do momento que eu acompanhei o tratamento dele, cara, desde o início até o fim, aquilo mudou minha vida e eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Quero ajudar de alguma forma. E aí eu encontrei na odontologia uma forma de ajudar. Então eu via os dentistas e como eles tratavam principalmente das lesões recorrentes do tratamento do câncer, então os estomatologistas principalmente, tratavam dos pacientes. Eu falei, cara, isso dá qualidade de vida. Então eu via um paciente que não estava conseguindo se alimentar, começar a conseguir se alimentar porque fez laser terapia, né, por causa da mucosite. Então eu falei, cara, comecei a entender, eu falei, me apaixonar, falei, vou seguir na área de odonto. Então não fui para medicina, fui para odonto, então um pouquinho diferente do habitual. E desde o segundo ano da faculdade, conversando, eu queria cada vez mais entender sobre o câncer. Então, todo o estudo que eu tinha feito era algo bem autodidata, então, obviamente, lotado de vieses. A partir do momento que eu entrei, comecei a estudar, entender mais sobre como foi o caso dele, e aí eu comecei a me apaixonar com a parte de biologia molecular e oncologia. E aí foi que um dos professores, o professor Edgar Granner, me chamou para integrar o laboratório dele de biologia molecular em onco. Você, por causa da minha história, viu o quanto eu gostava de estudar. E a partir dali eu comecei a desenvolver minha iniciação científica. Ele e a professora Débora. Débora tinha acabado de voltar de Harvard, né? Ela fez o pós-doc dela lá, então é uma profissional maravilhosa e até hoje é minha orientadora. Então ela me orienta, já vai fazer quase 10 anos que a gente trabalha junto. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar muito sobre oncologia, gostar muito de estudar, então, bem a parte de bancada, a parte de laboratório, entender como os mecanismos funcionavam. E aí, desde o segundo até o quinto ano, eu fiquei numa mesma linha de pesquisa, junto com essa equipe. E aí, do quinto ano, eu falei, vou me ingressar no mestrado. E no mestrado, né, na hora que eu entrei no mestrado, ele falou, Will, você tem tanto tempo de pesquisa, se você publicar, a gente vai deixar você pular o mestrado direto para o doutorado. Falei, pô, é isso que eu vou fazer. Então, passei dezembro, janeiro e fevereiro, quase fiz uma barraquinha dentro do laboratório até a gente conseguimos publicar e eu consigo pular o mestrado direto para o doutorado. E juro para você, feliz, acabei de fazer minha mesinha, pô, vou começar agora o doutorado, super animado, deu a pandemia. Cara, uma semana. E aí, fiquei quase um ano e meio sem conseguir entrar no laboratório. Agora, né, esse ano eu finalizo meu doutorado na parte onco, trabalho com a parte de biologia molecular, mais precisamente trabalho com nanotecnologia para melhorar a forma de entrega das medicações e aí a poder abranger. Então, tem tanto a ver com inteligência artificial. E aí que entra o outro episódio da minha vida, que é o abrir a startup. Então, a partir Peraí, do momento você surge. não, você não tá falando que vai acabar o doutorado esse ano para animar a tua orientadora, não, né, pô? Isso é real, Não, não, né, cara, pô? é real, é real. Falta, já qualifiquei, já tô realmente nos finalmente para conseguir defender. Senão, não, cara, não. Aí é a parte que eu acho difícil pra caramba, que é conciliar tudo ao mesmo tempo. Então, não recomendo, mas, né, inventar de fazer tudo. No final, é um pouco mais difícil, dá um pouquinho grau de burnout no meio do caminho, mas dá tudo certo no final. Tá, Mas esse ano termina, uma coisa que eu não entendi é, você entra na Odonto depois do evento com teu pai? depois. Depois Ah, eu vendo. tá, Meu entendi. pai falece em 2012, eu entro depois de um ano de cursinho. Tá.
Entendi. E aí, engraçado que eu começo na USP, e aí na USP eu fiquei entre os 20 primeiros, né, do curso. Então comecei a faculdade por lá, mas aí a Unicamp me chama. E como eu falei, sempre fui Unicamp de coração porque meu pai foi tratado na Unicamp. E aí eu faço a troca de universidade. Uhum. E aí eu faço, e até hoje, né, toda a minha parte acadêmica é feita dentro da Unicamp. Só agora que eu tô aqui na USP por causa da startup, mas até eu falo, eu sou Unicamp de coração até o fim. Em casa, minha irmã é Unesp, eu sou Unicamp, né? Cada um tem a sua bandeirinha quase no Bom, quarto. e você está falando aí, são as coincidências, que eu não acredito em coincidências, acho que sempre tem uma mão aí divina nas Sim, coisas. Eu te falei que estava hoje missa de sétimo dia do meu sogro, né? Infelizmente veio a óbito e começou a complicar com um quadro de mucosite, cara. Exatamente o que você está falando. sério, cara. Tava com câncer, fazendo químio, Uhum. e aí descompensou, ficou uma semana sem comer, né? E aí internou e evoluiu mal. Cara, quadro de Super comum, né, mucosite. cara? Cara, super, e é algo que, assim, eu pude ajudar algumas instituições, umas ONGs que são voltadas à parte oncológica. Então, por exemplo, em Limeira tem a LIC, que é a Associação Limeirense Cuidado e Carinho, que antes era combate ao câncer. Então, eles ajudam e acolhem muitos pacientes. E aí eu ia dar palestra sobre odonto. Aí pergunta, mas cara, o que tem a ver? Cara, tem muito a ver. Muito a Só não ver. é tão conhecido. Então, eu pude fazer estágio em dois grandes centros, o Instituto do Câncer de São Paulo e o ACK Maior Cancer Center. Ambos têm equipe de estomatologia. A qualidade de vida dos pacientes é outra. Você tem laser profilático, você tem o laser muitas vezes curativo, né? Que é o laser de baixa frequência para controle da mucosite. Então, existem 4 graus de mucosite, né? A gente não via grau mais avançado. Todos eles, eles conseguiam conter. Então, dá muito mais qualidade de vida para o paciente. Então, orientação também. Então, tem paciente, por exemplo, que toma bifosfonato e não faz nem ideia o quanto isso afeta a boca. Uhum. Então, a amplitude disso é muito maior. Então, a gente consegue com a odonto dá uma qualidade de vida muito grande. Isso para mim já era extremamente satisfatório. Pô, tinha que ter gravado com você 2 semanas antes, pô. Ah, pô. Cara, eu não sabia, porque senão eu também tentava ajudar. Ah, não, infelizmente. Não, acaso não existe. Cada um faz a sua passagem, chega a sua hora, né? Com certeza. Exato. Cara, penso exatamente a mesma coisa. Eu falo muito, converso muito com a minha família sobre isso, que é a transformação que fizemos de dor em propósito. Cara, assim como o que aconteceu com a minha família, até é engraçado que a minha irmã também hoje foi Você para a fez área da o... saúde. Ah, Ela você tem irmã? Até a minha irmã mais nova, ela hoje tá no último ano de fisioterapia na Unesp. Cara, também foi para a área da saúde, ela também apaixonou pela parte oncológica, ela fez um estágio no Hospital das Crianças de Campinas, ali que não, agora fugiu o nome. No hospital que cuida das crianças que é municipal, que é estadual, se eu não estou enganado. Boldrini. Cara, ela Uhum. foi pro Boldrini, viu a parte de físio, ela apaixonou de uma tal forma que ela falou, meu, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E eu, obviamente, fico extremamente orgulhoso. E ainda vem a mesma briga, porque ela falou, pô, se meu irmão passou na faculdade pública, eu também vou passar. E hoje ela dá Unesp. Então, cara, ela é meu orgulho, cara. Você não tem Tua irmã ideia. é viva. Minha irmã é, sim. Minha Não, tua irmã tá irmã, com. perdão, tua mãe é viva, perdão, Minha desculpa. mãe é sim, é sim. Ah, É então sim, cara. ela é que é orgulhosa de vocês dois, poxa. Pô, cara, ela é. Ela, Mas ela e tá aí falando. vocês hoje vivem todos separados. Hoje você é Sim, casado, tem filho, como é que é a tua realidade, meu? cara, não, hoje eu namoro só. Já fui noivo, mas hoje eu só namoro, não tenho filhos. Sou o mais velho da família, né? Então minha irmã tem 21 e cada um tá numa cidade. Ela tá em Presidente Prudente, eu tô aqui em São Paulo, minha mãe tá em Limeira. Tá. E aí vamos agora para sua empreitada, que eu queria dar botar um tapete para Aham. agora o pessoal já começar a ficar louco, tipo assim, como é que esse cara consegue dar conta dessa vida? Vamos Cara, lá. então, Como é que ela a, começa? Como é que a a empresa One, começa? cara, a empresa começa num jantar de família, no caso a gente conhecia os primos da minha ex-noiva. Onde, cara, sabe aquele famoso jantar de família, junta todo mundo na mesma casa e tal, e tem aqueles primos que deram super certo. E eles são os fundadores da Memed. Ah, que legal!
E aí conheci o Rica, conheci o Rafa, logo depois, né, mais pra frente, né, conheci o Marcel também. Mas, cara, o Rica foi um dos caras que deu o start na minha cabeça, que virou e falou: Will, cara, deu muito certo pra mim. Por que você não abre uma startup? Cara, nunca pensei nisso, né? E ele falou: Will, você é cheio de ideia, cara, você conversa bem. E o mais engraçado, porque o pai deles é dentista. E eu tinha uma ideia em odonto sobre uma empresa. Eu conseguia ver vários gaps que existiam na odontologia. Eu falei, cara, dá pra gente atacar aqui, aqui, acolá. O mais engraçado, aí perguntar, pai, é isso mesmo? Ele falou, não, é isso. Aí eu falei, pô, tá diferente. Faz o seguinte, monta uma equipe, monta uma ideia e a gente vai conversando. Cara, 6 meses depois, eu tinha uma ideia voltada para inteligência artificial, voltado, aí começa a sair um pouco mais do odonto, começo a ver problemas muito maiores, eu achando que a gente conseguiria acertar, porque, cara, eu via muito o seguinte, nos últimos Peraí, anos da quando isso, faculdade, eu? cara, Quando é que a gente tá? Em que ano a gente tá conversando? Essa tua cara, conversa aí com o pessoal? 2 anos, 2 anos atrás, 2023. 23, aham, 2023. Aí, cara, aí vejo principalmente porque eu trabalhava na parte, meu doutorado voltado bem para a parte de patologia, parte de oncologia, e eu sempre fiz estágio na parte de estômago e parto da faculdade. E eu vi o seguinte, cara, se eu, então eu falo, cara, eu tenho dislexia, TDAH, e eu consigo ver padrões ao ponto de bater o olho numa lâmina e conseguir ver as características que aquela lesão tem e conseguir falar o que é, cara, o computador vai conseguir fazer isso. E aí que eu comecei a entender sobre inteligência artificial. E na época, meu sócio tinha acabado de ganhar um evento acadêmico voltado para inteligência artificial e patologia, que é até dando spoiler, que hoje é meu sócio. Cara, bati na porta dele e Não, não, não falei, era teu sócio. ele não era, Ah, tá, nem eu não, tá. conhecia, cara. Eu vi a Tá, tá, publicação tá. no site da faculdade. Falei, cara, esse moleque é diferente. Bati na porta dele e falei, tu tá ligado que tu tá perdendo dinheiro pra caramba, né? Aí ele, por que esse cara tá batendo na minha porta e falando isso? Eu falei, não, é o seguinte, cara, o conhecimento que você tem, juntamente com o que eu quero fazer, cara, a gente vai ficar milionário. Aí ele, tá. Aí eu falei, vamos abrir uma empresa junto. Seguinte, eu nem te conheço, mas vamos. Aí ele, tá. No dia seguinte ainda ele vem, cara, você publica pouco, né? Aí eu, tu puxou minha capivara, né? Ele, é óbvio, cara louco, bate na minha porta falando que quer abrir uma empresa comigo. A primeira coisa que eu vou ver é o que esse cara é. Eu falei, não, é que meu trabalho é laboratorial, então acaba quase, tipo assim, 3, 4 anos para sair um artigo, então é mais demorado e tal. Ah, tá, não. Beleza, mas você pode fazer umas colaborações? Eu falei, não, é muito minha praia, então eu sou mais de boa. Porque ele já tem mais de 50 artigos publicados. Eu Uhum. falo, cara, o meu sócio nessa parte, ele é um trator extremamente inteligente. Ele é até aqueles caras que é tão, tão, tão inteligente que você olha assim, cara, até humilha. E aí vem nós dois, começamos aí a produzir e conversar. O Ricardo deu os primeiros toques, cara, tipo assim, cara, lê esse livro. Entende sobre isso, cara. Até bem aqueles termos que hoje eu falo são bem jargões que a gente não fazia nem ideia do que era de uma startup. Ele me economizou umas 10 batidas de cabeça na parede que a gente ia dar no começo da empresa. Olha aqui, eu nem Então, ela. sabia disso, hein? Você vai ter que me Não, conectar. Já tem já um. Ó, vou trazer ele lógico, aqui para cara. participar, hein, pô. Cara, ele é. Meu, o Ricardo é uma pessoa maravilhosa, de verdade. Eu devo muita coisa pra ele, eu sempre falo isso pra ele. Ah, cara, aí ele deu, como eu falei, economizou essas 10 batidas da parede e ele falou: Will, é por aqui. Faz isso, que nem, por exemplo, cara, valida mercado, entende o que está acontecendo, vê se isso é uma dor real. E foi aí que a gente aplicou a ideia da startup, a gente não tinha nem CNPJ, na aceleração da Vibe Unimed. Uhum. Não sei se você conhece, que é lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, todo mundo que tem ideia, que, cara, pensa em fazer uma empresa ou já tem uma empresa que está começando, eu recomendo, cara, gigantescamente ir para lá. Eu Porque não conheço. lá Espera aí, ele. então vamos abrir uma janela que não existia. Já que você deu Aham. esse spoiler aí, o pessoal quer dica. Cara, a Vibe Unimed é uma aceleradora da Unimed VTPR, que é do Vale do Taquari.
Tá. Rio Pardo, Vale do Taquari, eu acho que é. Lá é o seguinte, até eu falo, é uma escola muito grande sobre saúde. Você consegue entrar e entender o sistema Unimed, também o sistema de saúde, de uma maneira ampla. Então você conversa desde o cara que assina o cheque para contratar, ao médico da família, ao enfermeiro, cara, você consegue conversar com todo mundo. Então são pessoas que você demoraria muito tempo para você entendendo, e principalmente para você entender o mercado de saúde. Uhum. Até eu falo, lá a gente aprendeu realmente como uma empresa de saúde funciona. Então, fora que você consegue conversar com gente que já deu certo. Então é super legal. Então a gente começa a entender todo esse processo e faz, se eu não estou enganado, são 6 meses de aceleração com eles. Isso que eu ia De te perguntar. incubação. Tem momento de entrada ou fica aberto o ano todo? Tem. Não, inclusive está aberto agora o batch, né? Que Legal. eles vão separando por ano. E aí tá aberto o batch agora, então, cara, super vale a pena você aplicar, porque o Rafa é um cara fora de sério, que é o cara que coordena tudo isso, né? Lá na Remoto ou Unimed, presencial? remoto. Ótimo. É tudo remoto. Tem Então, a parte, qualquer eu acho um que de qualquer local do Brasil, alguém que estiver escutando a gente pode se beneficiar. pode. Com certeza, com certeza. O Rafa é um cara super acessível, então super dá para conversar com ele, trocar ideia. Ele é um cara muito pé no chão, então a gente conseguiu lapidar muito bem a ideia, porque logo depois que a gente sai da Unimed, né, isso foi, eu acho que próximo do final do ano, aí volta o começo do ano passado, que tem o evento de Harvard. Então a gente já tinha a ideia um pouco mais lapidada, comecei a entender um pouco mais de mercado, já tinha o CNPJ, a gente ganhou entre as 10 melhores startups de inteligência artificial na CONAP, que é o Congresso Nacional dos Hospitais Privados. Então foi a primeira oportunidade da gente realmente dar cara e entender como o mercado da saúde estava, então colocou a gente num ponto de destaque, ainda mais para uma empresa super nova como a nossa. E aí começa a nossa jornada internacional. Por quê? Aí tem o evento de Harvard, inclusive está também com as inscrições abertas, vai acontecer agora no dia 12, 11 e 12. É um evento que acontece simultaneamente em 7 países, organizado por Harvard, e a ideia é principalmente promover ideias relacionadas à saúde. Todo ano tem um tema, ano passado e esse ano é inteligência artificial. Então, como muitas vezes colocar a inteligência artificial a favor de conseguir melhorar problemas relacionados à saúde. E aí tem essas seletivas em cada um dos países. A gente submeteu a ideia, fez o hackathon propriamente dito. Então, são 2 dias extremamente intensos, onde você tem contato com vários mentores diferentes. Inclusive, esse ano você é o mentor daqui do Brasil, um dos mentores daqui do Brasil. Oh, legal. Aí a gente ganha a etapa nacional. Aí o vencedor de cada país, cada um dos países, vai para a etapa internacional. Indo para a etapa internacional, são 4 seletivos. Imagina, Mas a etapa internacional é um hackathon também. é um hackathon também. Tá. Aí centraliza todo mundo em Boston, né? E aí a gente tem contato com os mentores de Boston, internacionais, que fazem parte do projeto. E aí vão dando as seletivas. Então tem um momento, por exemplo, que eles avaliam a sua inteligência artificial. Então a inteligência artificial que a gente criou é de autoria própria. E aí eu fui conseguindo fazer parceria com os hospitais. Então hoje a gente tem parceria com a C Camargo, a USP de Ribeirão, USP São Paulo, Fleury, agora recentemente o FMG. Então a gente pega e coloca como um enorme diferencial da nossa empresa, e é o nosso, acho que chama mais atenção isso a mundo, né? Que aqui no Brasil tem a maior diversidade de pele do planeta inteiro. Quando eu falo diversidade, porque a gente tem muita miscigenação. A gente tem imigrantes de todos os lugares do mundo, praticamente, e isso ainda é miscigenado. Então, isso cria um pool, né? Cria um dataset tão amplo que eu consigo exportar para qualquer lugar do mundo. E eu não consigo importar. Porque a grande maioria dos datasets que a gente tem acesso de inteligências artificiais renomadas são dos Estados Unidos ou da Europa, que são prioritariamente de pele branca. Não, para, cara, para. Eu tô ficando angustiado, cara. As pessoas que estão assistindo tenho certeza que estão loucas. Pitch, cara. Peraí, cara. Faz o pitch agora, cara. Você tem que apresentar a empresa que as pessoas ainda não sabem. Eu já sei a empresa, eu tô angustiado, cara. Já tô querendo saber Apresenta, mais apresenta. coisas, poxa vida. Não, com certeza, com certeza. Combinado, vou compartilhar minha tela e é o pitch que a gente. É óbvio, hoje em dia é mais melhorado do que foi
que a gente venceu de Harvard, mas é sobre o mesmo projeto, exatamente a mesma coisa. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pô, tá bom nisso, hein, Will? Pô, eu tava ficando nervoso aqui já, cara. Esse cara não vai, ele não vai contar, poxa vida. Ele vai falar essa jornada toda, só vitória maravilhosa. Eu não sei do que ele tá falando ainda. Não, agora vamos apresentar realmente o que é a Hipatology e apresentar a nossa solução que é a Nevo e entender como, eu acho que o mais legal é o porquê que a gente ganhou. Para mim, então, o porquê é muito claro. É um diferencial muito grande da empresa que a gente leva o DNA do Brasil para o resto do mundo. Mas vou apresentar um pouquinho para vocês eu vou falar, a minha empresa, que é praticamente um filho para mim, que é a Hipatology. Vem de um propósito, como vocês já viram, que é o que me move, que é ajudar as pessoas. É o caso do meu pai. E isso, para mim, eu acho que, cara, nada acontece por acaso. A gente não quer que ninguém. Até eu falo, a quantidade de pessoas, cada vez que a gente encontra um câncer em estágio inicial, ou mesmo consegue apontar, cara, já é. Cara, ganha a semana, eu fico extremamente feliz e aquilo gera realmente propósito do que a gente está fazendo. Mas, cara, eu acho que a melhor coisa é fazer a pergunta que eu sempre faço em todos os lugares. Quantas pessoas, ou mesmo você, não olhou uma mancha e pensou: será que isso é só uma pinta mesmo? Se eu te falar que nos Estados Unidos, a cada 5 americanos vai ter câncer de pele até os 70 anos. O mercado que movimenta 8,1 bilhões de custos anuais envolvendo só câncer de pele nos Estados Unidos. A cada hora, eu tenho 2 mortes envolvendo esse tipo de câncer lá. Se a gente olha então dados, principalmente de epidemiologia, a gente sabe que em 5 anos vai duplicar o número de casos envolvendo câncer de pele no mundo todo. O que é interessante, se os gestores não estão procurando alternativas para conseguir diminuir os estágios avançados da doença, eles estão perdendo tempo. Porque vai, como eu falei, vai duplicar o número de casos, o custo vai aumentar drasticamente e é um problema de saúde pública no mundo todo. Quando a gente olha em dados, então, do Brasil, a gente não tem algo tão melhor. 33% dos diagnósticos feitos no Brasil inteiro são de câncer de pele. São 220 mil novos casos ano. E por hora eu tenho uma morte envolvendo câncer de pele. Quando a gente fala então de custos, é um momento que isso fica extremamente alarmante. O melanoma, que é o subtipo mais perigoso da doença, em estágios iniciais custa até R$ 1.000 para ser tratado, que é somente ressecção cirúrgica. Quando ele já está em estágios mais avançados, ou seja, estágios 3 e 4, esse custo ultrapassa R$ 200.000. Por quê? Principalmente o melanoma está sendo tratado com imunoterapia. Imunoterapia é extremamente caro, como eu falei. Cada vez mais a gente tem esse diagnóstico mais tardio. Então há uma busca constante em buscar esse diagnóstico precoce, porque eu consigo economizar tempo e consigo economizar dinheiro. E quando a gente olha então notícias, é o momento mais desesperador. Uma consulta no SUS demorando até 3 anos para acontecer e a maior demanda é a dermato. Quanto mais tempo demora a primeira consulta, maior os riscos de mortalidade para o paciente e aumenta muito o custo para o sistema. Juntando tudo isso, a gente lança a Nevo, que é a nossa proposta de salvar vidas com apenas uma foto. A Nevo é a nossa plataforma voltada para a triagem de lesões potencialmente malignas de pele através de fotos de smartphone. Sim, qualquer smartphone dá para funcionar. A partir da foto tirada, a nossa inteligência artificial, hoje com 93% de acurácia, consegue fazer uma triagem eficiente utilizando o protocolo de Manchester, que é o mesmo protocolo que acontece dentro do hospital quando você entra. Que esse protocolo, que é o protocolo de cores, onde eu classifico desde leve até urgente, onde urgente seria realmente uma lesão potencialmente maligna, eu consigo acelerar o atendimento e consigo realmente ter um impacto positivo, tanto na vida desse paciente quanto na economia do sistema que a gente está integrado. Como eu falei, isso só possibilita porque se você pegar hoje o seu celular, está no seu bolso ou de onde você está assistindo, virar ele e olhar, eu tenho a presença de uma lente macro. Essa lente macro possibilita fotos como essa ser magnificado. Aqui tem 64 milhões de pixels. A nossa entrada da inteligência artificial precisa de muito menos para conseguir funcionar. Então a gente conseguiu fazer realmente uma IA e uma plataforma que é democrática e de fácil acesso.
A gente tem 4 usabilidades principais, né, que a gente chama de blueprints. As 4 usabilidades seriam o encaminhamento eficiente voltado para profissionais da área da saúde. Então, imagina todo mundo sem ser o dermato, todo mundo que está à volta. Então, você, oftalmologista, a parte de ortopedia, o mastologista, ginecologista, que vê uma lesão de pele e fala: cara, não sei se encaminha ou não. Fica nessa dúvida. Você pega o seu celular, vai tirar a foto e a foto já vai falar se você precisa encaminhar o mais rápido possível, ou você pode entrar na linha convencional, né, que o paciente já estaria, né, que seria um atendimento convencional. Então a gente consegue realmente ser uma ferramenta eficiente na mão de todos os profissionais. O acompanhamento à distância, esse blueprint veio principalmente da parceria que a gente tem com a Secamargo, eles atendem o Brasil inteiro. E muitas vezes o paciente precisa, né? Imagina, o paciente precisa pegar um avião para conseguir fazer o acompanhamento anual dele. E isso eu não estou tirando ele de fazer esse acompanhamento, mas sim dando uma ferramenta que ele possa tirar as fotos, não apresenta nenhum resultado para ele, para o paciente. Esse resultado vai diretamente para a administração, que vai conseguir entender se vou ter que chamar esse paciente antes do período programado ou não, continua a mesma coisa que está acontecendo. Então, eu consigo realmente uma ferramenta para poder criar essa acessibilidade para os dermatos poderem acompanhar todos os pacientes deles à distância. E aí não mudar e conseguir realmente acelerar o que precisa. Uma procura consciente. Então, esse, por exemplo, é exatamente como a gente está fazendo dentro da Natura, que é um dos o nosso primeiro grande contrato. A procura consciente vem onde a pessoa tira a foto, volta, não apresento nenhum resultado para o paciente, eu mando para a administração entra em contato marcando as consultas. Isso vem já com a ordem de prioridade. Ou seja, se o paciente tira uma foto, fala, cara, isso está esquisito, ele tem uma ferramenta na mão dele que ele consegue tirar, manda para a administração, se for realmente importante, ela já liga marcando a consulta para os dias seguintes. Então, eu consigo realmente acelerar esse atendimento e colocar em nível de prioridade quem realmente precisa. E, por último, uma gestão de risco, onde eu consigo analisar as lesões antes de irem para a biópsia e aí comparar e até melhorar depois ainda a inteligência artificial dos casos que já estão sendo apresentados. Isso vem o maior diferencial e por que não consigo importar nenhuma inteligência artificial? O Brasil tem a maior variabilidade de pele do mundo, que possibilita tudo isso que eu comentei com vocês. A gente hoje tem uma das IAs mais confiáveis de câncer de pele no mundo todo. Hoje, com 93% de acurácia, já foram, né, a primeira versão, que é quer dizer, a V2, que é o que a gente está atualmente, tem 25 mil imagens, e a V3, que é o que a gente já está construindo, vai ter mais de 1 milhão de imagens, e devido às grandes parcerias que a gente tem. A gente tem 2 mercados-alvos, né, o B2B e o B2G, então para grandes hospitais, planos de saúde particulares, grandes corporações. Então a parte de corp também a gente está vendo, e como sistema público de saúde, que não tem como, né? O SUS, principalmente para quem vem da escola pública ou que conhece um pouco mais o SUS, não tem como não se apaixonar e ver que pessoas que muitas vezes não teriam acesso têm, porque o SUS realmente impacta na vida das pessoas. E é interessante que a cada 10 encaminhamentos que a gente consegue, e aí tem o diagnóstico precoce de melanoma, a gente tem um safe para o sistema, uma economia para o sistema de mais de 2 milhões de reais e altas chances de cura para esse paciente. Aí algumas conquistas, como eu comentei, a gente ficou entre as 10 melhores startups de inteligência artificial do CONAP, que é o Congresso Nacional dos Hospitais Privados. A gente ter chegado a 93% de acurácia com a Nevo, um dos maiores índices, né, que a gente tem de assertividade de inteligência artificial. A gente tem parceria com os 4 maiores hospitais do Brasil para contar como parceiro. A gente tem incubado na Vibe Unimed e recentemente, né, no ano passado, a gente foi campeão mundial do 5º Hackathon de Inovação de Harvard. Então já dei spoiler do final da história, que a gente ganha o evento mundial. A gente tem o nosso primeiro grande contrato, né, com um ano com a Natura. A gente participa hoje dos maiores programas de startups do mundo. Então, logo depois que a gente ganha o evento mundial de Harvard, a gente participa de uma coisa chamada Venture Program. É um programa de 1 mês e meio, quase 2 meses, voltado a como fazer uma empresa. Então, a gente faz parte desse programa. Uma vez que você entra no ecossistema de Harvard, eles falam que você nunca mais sai, então você acaba sempre fazendo parte, principalmente das discussões envolvendo inteligência artificial, as discussões envolvendo saúde pública, né? E a gente faz parte do programa de saúde pública de lá. A gente faz parte do Google for Startups, programa da NVIDIA também, que é o Inception, que é um programa mundial. Microsoft for Startups também, e mais recentemente a Oracle também a gente tem como parceiro, e hoje também fazemos parte do portfólio da Oracle como uma das soluções integradas do sistema deles.
É isso, pessoal. Esse é o meu pitch envolvendo a ePathology e principalmente a Nevo, que é o nosso programa de prevenção de câncer de pele. Pô, você tá dando autógrafo, cara? Não, que isso, cara? Porra, cara, que isso? Esse cara tá demais, pô. Olha aqui, não, Will. Peraí, eu tenho uma dúvida aqui. Eu Manda. tenho TDAH também e tenho uma dificuldade de entendimento. Não sou uma pessoa muito inteligente, não. É, Vamos lá. Eu tenho meu celular, Aham. eu tiro a foto e aí eu mando para vocês na plataforma. É o seguinte, a gente uma das coisas que a gente preza demais, é a gente estar conectado dentro de um sistema onde eu tenha médicos ou onde eu consiga dar vazão. Porque a gente não é simplesmente um Então aplicativo dentro da. paciente não posso usar. Como é que tá essa conexão pro Então, público geral? Vamos lá. eu sou integrado dentro de plataformas, dentro de lugares onde eu tenho um médico para ajudar na vazão. Então, por exemplo, lá na Natura a gente está conectado dentro para fazer a triagem de todos os funcionários. Esses funcionários a gente só entrou Ah, porque atrás de mim eu tenho o ambulatório de Albert Einstein, fazendo os atendimentos que isso já acontecia. Eu só estou melhorando o fluxo do que acontece perfeito. internamente. Então eu sempre integro onde eu já tenha médico. Por quê? Imagina que hoje você faça a triagem e dê positivo. Para onde você vai? Esse é Uhum. um enorme problema, porque Gargalo. muitas vezes o próprio site do INCA é contra a parte de rastreamento, porque gera pânico no momento que eu tenho a resposta e não tenho para onde ir, ou mesmo por causa da como médico ou qualquer outra ferramenta tem margem de erro. Por isso que eu falo, eu Sim, não com certeza. apresento isso para o paciente. Eu vou diretamente para o sistema onde eu estou integrado. Então, essa é a parte mais importante. A gente conecta sempre paciente e profissional. Então, a gente integra dentro de um sistema onde já exista e eu melhoro os fluxos pré-existentes. A intenção Entendi. mais para frente, digo de mais para frente, de 4 anos para frente, é a gente conseguir ser B2C. Eu Uhum. consegui ter uma parte muito forte já interna de médicos, onde Entendi. eu consiga conectar as duas pontas. Mas hoje eu só sou B2B, então eu vou diretamente pro business, ou seja, eu vou diretamente para as empresas que eu integro. Então é o porquê de eu não ser, por exemplo, diretamente para a população. Porque muitas Entendi. vezes eu não consegui dar vazão. Então não ajuda. No final eu só crio Não, pânico. apesar de você ter falado do modelo de negócio, ficou bem claro. Aham. Quando você fala da possibilidade de qualquer celular, aí eu fiquei com isso na cabeça do público geral. Mas entendi. Então, por exemplo, vou dar um exemplo onde isso foi impactante. A gente ajuda a ONG. Cara, uma das coisas que acorda a empresa, eu adoro, eu falo, é missão. Então, vai ter uma missão em algum lugar remoto. Eu só preciso ter rede de internet. Então, hoje a gente consegue, para onde a gente conversar, a gente consegue mandar juntamente com a equipe médica uma antena da Starlink. Então, hoje eu tenho certeza que vai ter rede, né? Uhum. Hoje, porque o que aconteceu? Uma vez a gente já tinha tudo pronto, lindo, todos os logins feitos, porque isso a gente só deixa na mão dos profissionais da área da saúde. Então, eles podem usar qualquer celular que eles tiverem, vai funcionar. Não tinha internet. Chegou na hora H, cara, não tinha rede. E, cara, tava tudo pronto pra gente mandar pros caras, pra eles utilizarem como uma ferramenta juntamente com os atendimentos que já ia ter. E não tinha. Daí, poxa, foi um momento de aprendizado pra gente. Tipo, beleza, a gente tem um limitante, que é o quê? Tem internet. Aí, conversando dentro do HC, o HC tem parceria, né? Não sei se ainda tem, mas tinha parceria com a Starlink. E lá eles disponibilizavam uma antena. Agora, todos os lugares que a gente fala, pô, vai ter, eu consigo acionar e a gente consegue movimentar uma antena para poder ir junto com a ONG. Porque imagina, o pessoal atende no interior do Piauí, então um lugar que já fica já muito afastado e muitas vezes não tem sinal. Então é a parte muito importante de a gente conseguir trabalhar sempre. Então o único limitante que eu tenho hoje, fora, né, algumas coisas, por exemplo, a Uhum. ONG, a gente precisa conversar com o secretário de saúde do município, porque vai gerar demanda. E aí, ele vai conseguir encarar essa demanda, vai conseguir organizar? Pô, vai conseguir. Aí eu entro. Se ele falar, Will, não tem como dar vazão. Então, pera, a gente precisa então melhorar o fluxo para eu conseguir mobilizar mais médicos, muitas vezes daqui do estado de São Paulo, para irem lá ajudar a organizar essa demanda. Porque, assim, a primeiro momento, é até uma discussão muito interessante sobre triagem, né? Triagem, organização Uhum. e atendimento. Todo método otimizado, inicialmente, até eu falo, o ROI não vai bater.
É uma Uhum. discussão que a gente tem muito com o gestor. Ah, meu ROI, meu ROI, meu... Cara, seu ROI não vai bater no primeiro momento, mas isso é agudo. A gente está falando sobre algo crônico. É algo que a gente vai ver mais para frente ter impacto no seu caixa. Primeiramente, vai gerar mais demanda, vai gerar principalmente mais atendimentos. Isso vai custar mais. Mas, principalmente em quesito de 1, 2 anos, eu já consigo ver impactos a longo prazo, porque eu já tenho um método que eu consigo acelerar esses atendimentos, que nem eu falo no pitch. Um paciente já vale mais de R$ 200 mil em melanoma. Então, se eu consigo tirar, é uma economia de R$ 200 mil que quase ele está tendo. Uhum. Então, ele não vai ver isso de maneira aguda, ele vai ver isso de maneira um pouco mais à frente. Por isso que é uma das coisas que eu bato muito em discussões com os gestores de saúde, que é, cara, você não pode ver isso a curto prazo, você tem que ver isso a longo prazo. Porque senão, a curto prazo, pouquíssimas soluções vão ser efetivas. Porque muitas vezes essas soluções vão gerar demanda, eles vão ter um custo inicial de implementação. A gente está falando do que tem mais alto sobre tecnologia e saúde. Então, isso, primeira coisa, a criação disso não é barato, né? Os treinamentos das redes são extremamente caros de se fazer. Eu não conseguiria se eu não tivesse hoje parceria com as principais Uhum. big techs do mundo. Então, hoje eu tenho como advisor e amigo próximo, por exemplo, o Maurício, que é o chefe de healthcare do Google, né? Então, eu tenho super acesso a ele. Faço parte do programa do Google for Startups, faço parte do programa da NVIDIA também. Então, eles me possibilitam fazer treinamentos massivos sobre a inteligência artificial nossa. Então, por exemplo, estou fazendo um treinamento agora com 90 mil imagens. A gente já conseguiu já aumentar muito o nosso dataset. Então, é algo que, assim, é interessante, mas é super, tipo, a gente precisa de planejamento para integração. E é o ponto que eu acabo batendo e entra até nos limitantes do quanto a gente consegue integrar. Então, que nem, por exemplo, eu preciso de internet. Cara, é um limitante meu que eu coloco. E outra coisa, a gente não é aplicativo nativo, a gente é um web. Mas por quê? Porque, cara, imagina, principalmente um auxiliar de saúde da família, dentro de uma UBS super marginalizada. Muitas vezes ele só tem memória no celular para ter um ou Uhum. dois aplicativos. Aí eu vou Uhum. colocar mais um aplicativo que quantas vezes ele vai usar também? O Web App é um QR Code na parede. Então, o que eu busco sempre que é acessibilidade. Uhum. Cara, a gente precisa acertar todas as pontas. O Brasil, o que a gente fala, principalmente, cara, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, também o Sul, são lugares aonde eu tenho acesso muitas vezes, mas na hora que eu amplio isso para o resto do Brasil, a gente tem zilhões de realidades. Então essas realidades precisam ser tocadas também, porque também são pessoas que estão aqui. Então a gente precisa Uhum. levar acesso à saúde para elas. Isso eu digo para o Brasil como um todo. Então isso é muito interessante. A gente está falando de um país continental, então tem muita variabilidade. E eu acho até o porquê da gente tentar ser tão acessível. Por Uhum. exemplo, eu peco um pouco mais, por exemplo, na nossa sensibilidade, porque eu não tenho acesso, por exemplo, à categorização dentro da câmera para poder fazer alterações que seriam para mim super válidas. Mas aí eu me tiro boa parte das pessoas Perde o que não acesso. conseguiriam acessar. Então aí, somando A com B, cara, eu prefiro tirar, a gente tentar trabalhar internamente para melhorar a IA com o modelo nosso e dar mais acesso no final da história. Tá, e voltando para o Will, como é que foi a tua transformação nesses 2 anos de jornada? Tô sabendo que a tua vida tá Cara, bem molinho, que você tá tendo muito tempo para fazer, tá assistindo, vendo série, lendo livro o dia inteiro, vida pô, do ócio prazeroso. ah, seria, né, se a gente já tivesse conseguido vender startup, mas ainda não. Cara, hoje preciso terminar meu doutorado, né? Já estou finalizando, já qualifiquei. A empresa está cada vez mais tendo mais demandas. Então, a gente recentemente conseguiu fazer uma rodada de investimento anjo, puxando pessoas muito importantes para ajudar a gente no nosso processo, né? Para fazer essa empresa decolar. Até eu falo para todo mundo, eu sinto que eu tenho um foguete na mão. E a gente vai montando o foguete enquanto ele está voando. Mas eu preciso, cara, dar o primeiro lançamento, o primeiro boom dele, que eu acho que já foi até dado, porque vai fazer um ano, desde o momento que a gente ganhou o evento mundial de Harvard, a gente foi convidado para fazer a sede da nossa empresa, foi aí que a gente se conheceu, lá dentro do HC da USP de São Paulo. Então a gente faz parte
é uma das startups que são sediadas dentro do Inova HC. Lá me abriu a cabeça em N sentidos. Então, a parte de mercado, eu falo, ó, lá, por você ter contato com várias startups, você aprende realidades completamente diferentes, de focos, perdão, de focos diferentes na saúde. E aí você aprende muito, principalmente com as histórias do que acontece lá. Então, cara, tá sendo um enorme aprendizado. O Léo, que é um dos meus melhores amigos lá dentro e, cara, parceiraço meu. Ele fala muito que a gente conseguiu uma outra empresa em um ano. Então eu falo, cara, isso só deve porque a gente realmente entrou no skin the game, entrou 100% na startup, entrou 100% em fazer essa empresa girar e graças a Deus a gente está conseguindo. A gente estourou a bolha da saúde. Então muitas vezes as health techs são voltadas somente para a saúde propriamente dita. E a gente começa a entrar na parte corporativa. Então hoje eu consigo principalmente vislumbrar mercados como o mercado de agro, porque tem muitas pessoas trabalhando no sol, o mercado de aviação, porque os pilotos ficam muito expostos ao sol, o mercado de transporte, logística. Então a gente agora entrou também o mercado de wellness, então com as academias, principalmente porque tem muita gente correndo, então ficam expostas ao sol também. Então abriu um leque, principalmente abriu a visão que sai do normal, que é o vender para operadora de saúde. Então eu falo, peraí, Uhum. a gente tem muita gente exposta ao sol, é um problema de saúde pública, né? Recentemente, a própria secretaria da cidade de São Paulo chamou para a gente poder marcar uma reunião para a gente entender como a gente consegue cooperar um com o outro. Essa outra parte muito interessante, que eu até bato muito nessa tecla em discussões, que é a parte de regulamentação. A gente está tirando a Anvisa, então como a gente principalmente funciona como POCs, então são Proof of Conception, então são maneiras de testar a solução em N situações diferentes, de maneira controlada. Então, há uma urgência, então, todos os fundadores são pesquisadores da minha empresa, então a gente vai publicar, é o nosso jeito, muitas vezes, de conversar com a universidade, então a gente, né, dá a possibilidade da universidade testar todas as formas possíveis do nosso algoritmo e publicar os resultados. Então hoje a gente já teria já material para publicar, mas eu quero que cada uma das universidades, porque tem o selo, né, de principalmente para a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre pessoas. Então a gente precisa isso estar certificado de todas as formas possíveis. Harvard certificou nosso algoritmo, né? Então no nosso processo eles olharam como a gente criou. Então para a gente poder ganhar hoje como a gente ganhou, ele foi avaliado. Então fora o certificado de Harvard, certificado do Google e etc. Eu quero também ter o certificado de cada canto aqui do Brasil para a gente poder realmente entregar uma solução que impacta a vida das pessoas e que vai gerar também muito safe para a economia, vai poder possibilitar muitas vezes o que aconteceu comigo e com a minha família não se repetir em outros casos e é muito legal quando a gente vê isso já acontecendo. Até recentemente a gente estava em negociação e a gente faz parte, por exemplo, tem muita amizade com o Istvan, né, que é o coordenador de inovação do Sabin. E uma das conversas, eu sempre faço a mesma pergunta do que estava no início do pitch. Cara, tem alguma pinta? Você já teve um insight de ter alguma coisa pra falar na pele e falar, cara, isso tá esquisito. Cara, esse tá esquisito é o maior insight do mundo. Porque leva você a procurar. E essa pessoa estava demorando 2 anos já para ir para a primeira consulta, de ir procurar o dermato dela. Ela, pô, Will, você não roda na IA? Cara, óbvio, mandou as imagens para mim, eu rodei e deu vermelho. Eu falei, opa, peraí, alguma coisa tá errada. E a gente tem hoje, foi a primeira investidora nossa, foi a Gisele Rizzi, que é a maior oncodermatologista do país. Ela, cara, é extremamente referência no Brasil inteiro e referência no mundo. Hoje morando na Itália e coordenando, ajudando numa pesquisa envolvendo inteligência artificial lá na Europa. Eu mando para Gisele e falei, Gi, e aí, o que você acha? Will, se fizer mais de 6 meses, vamos biopsiar. Falei, Gi, faz 2 anos. Ela, vamos biopsiar para ontem. E a gente achou uma lesão pré-maligna. Uhum. Então, casos como esse me comovem Legal. e mostram o quanto a nossa solução é necessária e o quanto a gente consegue impactar isso, cara, para mim é, é tudo, assim. Tipo, me mostra, é minha motivação todos os dias quando acordo, é na hora que as coisas estão difíceis, como estão agora, porque, como eu falei, as demandas estão cada vez maiores. A gente precisa, como empresa hoje, que tem 7 pessoas, dar conta de muita coisa ao mesmo tempo.
A gente está criando coisas novas, então, fora a gente criar a Neva, a gente está com outro produto também, que é a Curativa, que é voltado para acompanhamento de pós-cirúrgico, juntamente com a doutora Silvana. Então, a gente tem hoje uma abertura muito grande para entender sobre saúde, entender sobre inteligência artificial e poder pegar demandas que muitas vezes vêm de fora, porque, por exemplo, essa demanda da Curativa veio porque o hospital da Escola Paulista de Medicina estavam com, e ele, como vários outros hospitais, um número muito alto de infecções pós-cirúrgicas. É um problema muitas vezes recorrente, principalmente de grandes centros. E é uma forma de avaliação do hospital. Então, a gente vem com a proposta de conseguir dar uma melhor, principalmente, cuidado pós-cirúrgico para esses pacientes, um acompanhamento mais próximo, que hoje é possibilitado pela tecnologia, que muitas vezes você não consegue ir até o paciente na casa dele. Então, hoje a gente consegue trazer o paciente para mais próximo de si com tecnologia. Então, eu acho que a gente vai passar por várias novas etapas daqui para frente. Isso vão ser cada vez mais rápidas, esses giros de etapas. E isso é muito legal da gente poder estar encabeçando uma empresa brasileira, eu falo DNA Brasil mesmo, podendo ser referência a isso no mundo todo. Então, cara, a Oracle mostrando a gente para o mundo inteiro, o Google mostrando a gente para o mundo inteiro, falando, ó, cara, isso aqui está sendo feito no Brasil. E aí os Estados Unidos chamando muita atenção e eles querendo que a gente vá para lá. Só que eu falo, cara, primeiro eu vou fazer aqui, tirar a Anvisa, depois tiro o FDA, e aí começa a busca por mercados internacionais. Mas Mas esse é... peraí, que ainda tenho ainda, ó, eu já estourei meu tempo e Perdão. eu ainda tenho ainda que dar o trabalho para o meu editor de episódio, que eu não sei como é que tá o corte, se tá ampliado ou não, mas eu estou aqui agoniado vendo sua bola de futebol americano e esse lorde aí alemão que fala com vocês é quarterbacker de futebol americano. Como é que Esse funciona é... isso, Will? Da onde que vem isso, Will? Ah, cara, nossa, cara, o futebol americano é um amor há anos. Mas, cara, desde a pandemia eu comecei a jogar. Aí, cara, já treinei em Ribeirão, nos Dragons, já treinei nos Kenny Cutters, em Piracicaba, treinei nos Tomahawks em Limeira. Agora, recentemente, passei na seletiva dos Spartans agora para fazer fazer junto à equipe de base, né? Que eles já têm de flag. Já que eu joguei futebol americano, que é o que a gente chama de full pad, que é com todo o equipamento. Então, falou, eu já tô um pouco mais velho, não quero ficar tomando porrada, né? Ainda mais porque imagina eu ter que ficar fora da empresa, a molecada me mata se eu sair. Então, hoje estou jogando só um flag, mas, cara, é um amor, assim, que eu tenho há bastante tempo. Consegui ainda picar minha irmã, que hoje é mais ainda viciada do que eu sobre futebol americano. Mas, cara, é Ó, uma então, delícia, ó, nós tivemos sorte de conseguir pegar o Will aqui sem nenhum olho roxo, sem nenhuma lesão na face, para conseguir né? participar aqui do episódio. Cara, na face não, mas o posterior de coxa tá, ó, maravilhoso. E o- Primeira corrida, eu já estirei o posterior, falei, beleza, tô velho mesmo, Jesus. Pô, Will, muito bom, cara, muito bom mesmo. Obrigado, cara. Só última, para a gente fazer um desfecho aqui. Como é que é o planejamento estratégico aí de teu como empresa? Como é que você está vendo aí para os próximos 3, 5 anos? Onde é que vocês vão estar? Cara, hum, cara, a gente acredita. Ah, o mercado de inteligência artificial tá aceleradíssimo, tá super quente, não se fala sobre outra coisa. A gente viu impactos, por exemplo, da DeepSeek movimentar quase trilhões de dólares. A gente fala da noite para o dia, mas para quem é do meio sabe que eles já estavam, tipo, por exemplo, procurando investimento há um ano antes. Então, eles só conseguiram movimentar e mostrar que com pouco consegue se fazer muito. Então, a gente vem com a mesma expectativa de ter uma coisa ainda que eu aprendi recentemente, com uma pessoa muito querida, que ela fala o seguinte: vocês são as primeiras pessoas a fazerem isso? Sim, somos as primeiras. Não somos as primeiras, mas a gente é a primeira a que está conseguindo permear. Então você tem que chegar com os dois pés na porta. Senão vai vir alguém daqui a alguns meses e vai te engolir. Então, a gente hoje tem perspectiva de, em 6 meses, já ter o resultado da Anvisa, permear o mercado brasileiro em 1 ano e meio, mais ou menos.
Já faço aplicação para FDA, em 2 anos a gente já está no mercado brasileiro e o mercado americano. Hã, a intenção nossa é realmente pegar tudo que a gente sabe academicamente e aplicar no mercado. Então eu falo, os 2 pontos são muito parecidos, a gente só muda os nomes. Então, a gente quer pegar, porque quando a gente fala, como eu falo, eu sempre bato nessa tecla, quando a gente fala de saúde, a gente precisa estar muito bem embasado, a gente precisa estar Uhum. muito bem testado. É a vida das pessoas que estão em jogo. Então a gente pensa em melhorar cada vez mais, melhorar, até eu falo, nossa forma, por mais que não seja super velocidade, cara, é o jeito correto. A gente trata inteligência artificial como medicação, a gente vai testar de todas as formas possíveis, está sendo testado. Então, para a gente poder estar onde a gente está hoje, já passaram por zilhões de testes. A gente acredita, a minha visão, tá? É a gente conseguir chegar, a gente vai conseguir breakvar a empresa em poucos anos, porque, como eu falei, a gente criou uma ferramenta fácil acesso para a gente mudar a forma que a gente fala sobre cultura de prevenção. A cultura de prevenção hoje é você muitas vezes ir ao médico. Hoje eu te dou ferramentas para você ajudar a cuidar de você antes de ir para o médico. E isso, na minha visão, como CEO e vendo tudo que está acontecendo hoje na saúde, a gente está num sistema de saúde, e isso eu falo não só Brasil, mas mundo, com vários problemas, com N gargalos, e muitas vezes é que eu não tenho vazão para cuidar de todo mundo. Então, se eu crio formas onde eu consigo democratizar, quando eu falo principalmente de equidade, não porque tem pessoas que vão precisar mais do que outras, então elas precisam ser priorizadas. Que precisa ser priorizado, precisa ser atendido mais rápido, e assim a gente consegue caminhar de uma maneira mais eficiente. E quanto mais a gente colocar tecnologia agregada a isso, melhor vai ser a visão do que a gente vai ter no futuro sobre saúde. E a visão que a gente quer ver daqui 2 anos começa a ser construída hoje. Então, essa é a parte mais legal, é a parte de poder estar respirando inovação e saúde o dia inteiro, todos os dias, né, dentro do Inova HC, perto de várias startups, ter pessoas maravilhosas como mentores, advisors nossos. Então, cara, eu só estou aqui onde eu estou hoje porque pessoas confiaram no meu trabalho, confiaram no trabalho da minha equipe para a gente poder estar. E eu acredito que realmente em 5 anos a gente vai ter uma outra realidade, uma permeabilidade quase global sobre a nossa inteligência artificial. O que eu quero não é a gente dominar no sentido de, cara, eu entrar em tal. Cara, não, eu quero ser uma ferramenta na mão de todo mundo. Então, esse é o meu objetivo, assim, como empresa, como pessoa, é poder realmente ajudar todas as pessoas que eu puder até o final. Então, eu acho que em 5 anos a gente vai estar bem avançado e, se Deus quiser, ainda surfando essa onda que está acontecendo agora. Eu acho que antes, hein? Eu acho que você tá, ó, você tá botando esse time aí, você tá muito conservador nos teus planejamentos, nas tuas projeções, hein? Ah, cara, meus investidores falam a mesma coisa, que eu sou muito conservador na visão. Eu falo, cara, eu prefiro ser conservador e acelerar o processo, que nem, por exemplo, no nosso planejamento, sabe, vai tirar a Visa mais para frente. Cara, eu estou tirando a Visa agora. Então, entregar mais do que a gente fazer o Ó, inverso. Então, eu acredito que realmente em poucos anos a gente já consiga ter um vislumbre do que vai ser no futuro e isso vai ser bem bonito. Will, ó, queria agradecer imensamente aí teu tempo, tá? Sei que você tá morto aí, cansado, trabalhando pra caramba, não para e tá aí com um sorriso no rosto, a disponibilidade aí para conversar com a gente. Sua iniciativa é imensamente louvável pelo propósito, pela história, né? Pela jornada aí, putz, vocês conseguiu aí fazer um grupo, botar isso tudo aí para andar. Queria agradecer imensamente aí a doutora Silvana, que de certa forma nos conectou aí, Sim, casualidade aí da minha visita lá no Inova, e dizer que, pô, estamos aqui na torcida, fiquei muito, muito, muito feliz. Pessoal, não deixa de. Eu não consigo fazer isso, né, Will? Sempre eu já faço isso há tanto tempo, rapaz, e não consigo. Não deixa de se inscrever, não deixa de dar like, tá? Entendeu? Notificações, porque isso faz com que mais pessoas recebam esse conteúdo e a gente consiga que a mensagem, e essa mensagem aqui, poxa, está sendo e vai ser super importante para ajudar tantas pessoas, e a gente só consegue fazer isso com um cliquezinho aqui embaixo, que é de graça para vocês.
e ajuda demais. Onde é que o pessoal acha? Onde é que o pessoal te acha? Sabe de empresa, mídias? Fala aí pra gente finalizar. Cara, eu nunca fui muito engajado em redes sociais, então depois de muitos puxões de orelha, agora tô no LinkedIn, tô no Instagram, a gente tem o site, mas o site vai agora sofrer, a gente vai remontar ele para ficar o mais cara profissional possível. Mas é William P. Boel, William Peter Boel, em todos os lugares. Não é muito difícil de achar, pelo sobrenome vocês já conseguem pegar. Mas, cara, super acessível para quem quiser, podem mandar mensagem, podem tirar dúvidas. Cara, sou super aberto a principalmente conseguir ajudar pessoas, cara, de todas as formas possíveis. Então, fico à disposição para quem quiser e, cara, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essas coisas que eu sou apaixonado, de poder expor um pouco mais sobre a empresa. Cara, como eu falei, gosto muito do trabalho que você faz, principalmente como divulgador e colocar, tipo, cara, vem cá, ó, toma esse espacinho aqui para você poder falar um pouquinho, cara, isso eu agradeço em nome de, acho que todo mundo que já passou por aqui, né? Obrigado mesmo pela oportunidade, pelo espaço e, cara, amigão, quando vier para São Paulo, você sabe para tomar um café lá com a gente. Não, com certeza, vou tomar, pô. Vou cobrar, hein, pô. Tá Por bom, favor, por favor. pessoal, ó, até semana que vem. Fica com Deus. Vamos com tudo. Abraço, Will. Valeu, querido.